Olá pessoal, mais uma vez super bem-vindos à nossa querida Academia Qualiseg. Meu nome é Gessera Marques e antes de nós tratarmos o tema de hoje, eu gostaria muito daquela reflexão. Se você puder, fique em casa. Agora, se você precisa desenvolver hoje uma atividade essencial, como é o meu caso, que estou aqui no estacionamento de um cliente, esperando dar o horário e resolvi bater um papo com vocês, não esquece, adota as medidas de controle necessárias, como higienização das mãos, uso de máscara, dentre outras medidas. Isso é super importante. São essas medidas de controle que vão conseguir frear essa pandemia e fazer a diferença, poupando vidas. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre plano de emergência. O que mudou no plano de emergência depois dessa pandemia da Covid-19? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos começar falando então que o plano de emergência, ele está lá dentro, por exemplo, da ISO 45001, que é a norma referência em saúde e segurança do trabalho hoje, né? E ele está dentro do requisito 8, é o requisito 8.2. Se a gente for analisar a estrutura do PDCA da norma, nós vamos ver que o plano de emergência está na etapa de desenvolvimento. Ok, Jaciara, por que isso é super importante para a gente? Eu vou te dizer. Porque na etapa de desenvolvimento, eu estou diante de ação imediata. Estou diante de ação. É o momento de executar dentro da norma. Então, vamos seguir um raciocínio que vai nos ajudar a fixar a importância desse plano. Primeiro, eu identifico o perigo. Opa, se você perdeu o vídeo de perigo, volta um pouquinho aqui, porque ele está um pouquinho lá atrás, onde a gente fala um pouquinho sobre, inclusive, as mudanças dos perigos dentro dessa pandemia. Segundo, eu analiso o risco. Legal, identifico o perigo, analiso o meu risco. E é aí que eu proponho que as medidas de controle. Proponho as medidas de controle. E aí vem uma pergunta. Se as medidas de controle falharem, o que é que eu faço? Resposta, eu entro com o plano de emergência. Prova é que o nome do requisito é resposta às emergências. Eu tenho que dar uma resposta. O meu sistema de gestão tem que responder àquela situação. Vamos fazer uma analogia nesse momento de pandemia, por exemplo. Muitas organizações estão reavaliando seus planos de emergência. E olha que eu não estou aqui entrando no mérito de plano de contingência, não. Isso já é um nível mais estratégico, que a gente pode inclusive falar no outro vídeo. Falo de plano de emergência mesmo, aquele que a gente vai usar na área operacional, no local de trabalho ali. E por quê? Porque muitas vezes eu posso ter situações provenientes daqueles perigos que eu identifiquei. Vou dar um exemplo a vocês. Eu estava participando, fazendo um trabalho junto com o cliente, dia desse, bem no iníciozinho lá da pandemia. E aí o que foi que a gente detectou? Nós temos uma série de medidas de controle, nós adotamos nesse cliente uma série de medidas de controle, né, para conter essa questão da pandemia, da expansão, né, do vírus. E aí fizemos a seguinte pergunta, ok, se essas medidas falharem e algum colaborador no posto de trabalho ele apresentar sintomas da doença, o que nós vamos fazer? Foi aí que nós voltamos lá no plano de emergência e definimos ações. Ações como higienização do posto de trabalho, por exemplo. Ações para garantir uma locomoção mais segura daquele colaborador até o ambulatório, para que lá ele pudesse proceder com toda a rotina de saúde ocupacional estabelecida para esse momento de pandemia. Ou seja, estamos diante sim de uma situação de emergência, uma situação atípica, anormal, que precisa ser minimamente administrada. Acho que essa é a melhor palavra, né? Administrada do ponto de vista de saúde e segurança. Então, nesse momento, pode ser que diante dos perigos que você está identificando lá no seu ambiente de trabalho e das medidas de controle que você está adotando, você precisa fazer uma alteração no seu plano de emergência para prever que resposta você vai dar caso essas medidas de controle falhem, que foi o exemplo que eu dei agora, por exemplo, né? Então, eu tenho ali uma condição que um colaborador, no local de trabalho, apresenta os sintomas da Covid e eu preciso ali proceder com N medidas
desde o deslocamento mais seguro para ele e para as outras pessoas até o ambulatório médico da minha empresa, ou até uma unidade de saúde, caso não tenha ambulatório, até a higienização correta daquele posto de trabalho, para que eu não exponha ali outros colaboradores, ok? Então fica a nossa dica, um forte abraço para você. Se puder, fique em casa, se cuida, adota todas as medidas preventivas, que com fé em Deus tudo isso vai passar. Até mais e bem-vindos à nossa querida Academia Qualiseg.